Ondas de calor que dificultam o trabalho ao ar livre e que por vezes contribuem com a incidência de um câncer de pele. Chuvas intensas que, somadas à inexistência de políticas públicas de Estado que garantam o direito constitucional à moradia digna, derrubam habitações nas encostas e deixam famílias reféns de enchentes. Secas prolongadas que devastam colheitas e ameaçam o abastecimento de água e de alimentos. Esses efeitos das mudanças climáticas já fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, mostrando que a crise ambiental não é um problema distante, não é um mimimi. Mas como trazer essa realidade que já assombra o dia a dia dos sujeitos da EJA para a sala de aula? Neste episódio, nós vamos explorar como que as pessoas educadoras da EJA podem correlacionar os temas de trabalho e meio ambiente e o contexto socioeconômico dos sujeitos de direitos com os quais eles compartilham saberes científicos, estimulando uma visão crítica e prática sobre consumo de massa, crise ambiental, além de explicar quem lucra e quem perde com isso. Para começar o nosso tema de hoje, eu quero trazer um breve contexto para você. A mineração, a agricultura, a criação de gado, o garimpo ilegal, a extração ilegal de madeiras e as indústrias são algumas das atividades humanas que mais causam impacto no meio ambiente. Mesmo que não tenha plena consciência sobre isso, toda a população brasileira ainda se vê imersa e vulnerabilizada em situações do seu cotidiano que são extremamente degradantes, afetando de forma desproporcional os grupos populacionais, como os que acabam ocupando regiões de morros e encostas, em função da insuficiente política de habitação por parte do Estado brasileiro. Essa realidade, inclusive, é a que se conecta ao conceito do racismo ambiental, onde os efeitos do aquecimento global, como a poluição do ar, a contaminação das águas, as enchentes e o desmatamento afetam mais essas populações em situação de vulnerabilização. Quer ver mais exemplos? O transporte coletivo segue utilizando combustível fóssil, que não colabora para a preservação do meio ambiente. E aqui eu reforço o nome, transporte coletivo, e não público, porque ele tem dono que lucra. A indústria do petróleo, que produz itens como gasolina, óleo diesel, asfalto, querosene de avião e até esse docinho, aqui ó, os chicletes. Outra indústria altamente poluente e que também está conectada com a do petróleo é a da moda. Ela figura entre os primeiros lugares na lista de áreas mais poluidoras, ou seja, isso tudo que faz parte da realidade da vida de todos os sujeitos, incluindo os da EJA. Quando abordamos temas tão contemporâneos quanto este, é fundamental olhar com cuidado também para a atualização do próprio conhecimento das pessoas educadoras da EJA. E aqui eu apresento um exemplo prático do meu próprio estado, Minas Gerais. A Isabel Antunes, minha colega de UFMG, compartilhou a experiência que tivemos com um curso de aperfeiçoamento voltado à formação de docentes da educação básica para aprenderem como articular, em sala de aula, o assunto da mineração, dos rompimentos de barragens e da recuperação de cidades afetadas. Afinal, bem como apontado por um estudo da Fiocruz, em parceria com o Movimento dos Atingidos por Barragens, além dos impactos socioeconômicos, esse tipo de rompimento gera também impactos na saúde física e emocional da população. Seja, por exemplo, pela exposição à contaminação por metais pesados na corrente sanguínea ou pelo evento traumático vivenciado. Esse programa de extensão de formação continuada, carinhosamente chamado por nós Escola do Rio Doce, foi fomentado por diferentes entidades dentro da rede pública dos 36 municípios afetados pela destruição causada pelo rompimento da barragem de rejeitos de minério de Fundão, ocorrido em 2015 no distrito de Bento Rodrigues,
aqui em Minas Gerais. Olha só o que a Isabel tem para nós. O curso foi organizado de forma a articular a teoria e a prática com a construção de 2 recursos pedagógicos, a cartografia e o plano pedagógico experimental, que denominamos de PPE. As cartografias foram produzidas como instrumentos de pesquisa, para que os cursistas pudessem identificar, sistematizar e analisar os impactos do rompimento na realidade cotidiana vivenciada por eles. A partir dos resultados das cartografias, os cursistas empreenderam esforços para elaborar formas de ensino a serem efetivadas na sala de aula por meio do PPE. Para essa tarefa, os participantes construíram materiais didáticos, com utilização de diferentes recursos, tais como as ferramentas virtuais, maquetes, trabalho de campo, produção de cartilha, apresentação musical, teatral. Na escuta dos professores, ouvimos que foi através do curso que acessaram pela primeira vez uma discussão substantiva sobre a relação entre a mineração e o rompimento, bem como conseguiram traduzir esta aprendizagem para a prática do ensino. Este resultado sinaliza para o fato de que o curso contribuiu para romper o silêncio pedagógico. Ainda dentro dessa mesma questão levantada pela Isabel Antunes sobre a atualização do conhecimento das pessoas educadoras da EJA, eu recebi um outro importante depoimento do colega Nelton Dresch, lá da Federal do Rio Grande do Sul. Ele chama atenção para uma parcela de educandos da EJA que por muitas vezes não recebem o devido cuidado por parte do poder público. Nós atendemos os povos quilombolas, indígenas, ribeirinhos, pescadores artesanais, os povos da floresta e os povos da agricultura familiar. Eles também precisam de políticas públicas de Estado em educação que possa atender e dar conta das suas especificidades territoriais e culturais. Outros aspectos importantes para a gente pensar. Primeiro, nós trabalhamos com a ideia de territórios educativos, ou seja, os espaços educativos escolares precisam necessariamente estar articulados com os espaços educativos não escolares, isso na dimensão do currículo da formação de professores e professoras. Esse é um aspecto. O outro, é importante que se pense em um regime de alternância, onde os espaços de moradia, de trabalho, de lazer são também espaços de aprendizagem. Isso tem que ser uma premissa que vá orientar as ações educadoras, as políticas públicas. Outro aspecto importante considerar na educação de jovens e adultos dos povos do campo são as ações de assistência técnica e extensão rural. Elas são oferecidas no país inteiro por profissionais da área das ciências agrárias e que normalmente nos seus cursos de formação em nível superior não tem um debate sobre educação de jovens e adultos e menos ainda sobre educação popular. A capilaridade dessas ações é muito grande. Haja visto que esses profissionais vão na casa das pessoas, vão nas suas propriedades, realizarem cursos, oficinas, um sem número de atividades em educação. E, paradoxalmente, o debate sobre educação de jovens e adultos dentro da extensão rural ainda é muito incipiente no país inteiro. Agradeço pelo seu depoimento, Nelton. E pegando o gancho na sua fala, eu reforço que esses grupos sociais mencionados são fundamentais para a preservação e para a manutenção de toda a cadeia que envolve a renovação do nosso ecossistema. Como apontado pelo Instituto Socioambiental em um estudo específico sobre esse tema, eles comprovam como os povos originários e tradicionais possuem saberes e práticas de manejo que se incorporam nas paisagens sem agredi-las. E é justamente nesse ponto da intencionalidade do tema do meio ambiente que precisamos nos debruçar para aumentar a conexão quando trabalhamos este assunto em sala de aula. E o que é intencionalidade? É o que eu espero alcançar lá no final. Mas e onde é o final? O Sócrates, considerado pai da dialética, desenvolveu a maiêutica, método de perguntas e respostas que revela verdades ocultas. O Platão ampliou essa prática em seus diálogos, direcionando-a à busca do conhecimento verdadeiro, enquanto Aristóteles a usou como ferramenta lógica para alcançar conclusões plausíveis, sem a pretensão de verdade absoluta. Mais tarde, o Hegel consolidou a dialética como processo de autossuperação contínua da realidade.
conceito que influenciou o Marx, o Engels, na criação da dialética materialista, em que o avanço da história ocorre pelas contradições das classes sociais. Nego Bispo, grande referência da intelectualidade negra atual, que reivindicou e valorizou o conhecimento do seu povo, dos ancestrais, dizia que a roda não tem fim. A roda tem começo, meio e começo. E antes de encerrar, eu reforço. Intencionalidade é o para quê, não é o porquê. Porquê é o motivo. Intencionalidade é o para quê. O para quê é a intenção. É o que espero que quem está assistindo a gente hoje guarde disso. O para quê é a pergunta abridora da construção do conhecimento, da curiosidade, da proposição, pois a busca é pela intencionalidade que determinado conhecimento tem para você. É o que espero que quem está assistindo a gente hoje se aproprie quanto a existir vida além do trabalho, sobre a importância do direito à alimentação, sobre a importância de termos práticas sustentáveis que nos afastem da destruição da natureza, que nos garantam vida e planeta para viver. No próximo episódio, vamos refletir sobre o curso histórico das formas de organização do trabalho, do manual até a automação contemporânea. Até breve. Sigamos.